Queridos irmãos e irmãs, como é bom podermos nos reunir nesta noite em tão grande número diante do altar para a celebração da Eucaristia, que é uma das marcas mais características da Igreja de Nosso Senhor. No livro dos Atos dos Apóstolos está dito mais de uma vez que a comunidade dos discípulos perseverava na escuta do ensinamento dos apóstolos, na fração do pão, que não é outra coisa senão a Eucaristia, que no decorrer da história foi assumindo diversos nomes. E um dos nomes que era muito usado no início do cristianismo era justamente a fração do pão. A fração do pão, a escuta da palavra, a oração e a comunhão fraterna eram as características fundamentais da comunidade cristã, dos primórdios do cristianismo. E devem continuar sendo as características que identificam a comunidade cristã de todos os tempos, porque elas tocam a essência da igreja, e a essência ela nunca muda, ela permanece para sempre. Então são características que também nós, que vivemos no dia de hoje, devemos prezar, levar muito a sério e procurar vivenciá-las de fato. A escuta do ensinamento dos apóstolos, que é justamente a escuta da palavra de Deus, a fração do pão, que é a Eucaristia, a comunhão fraterna e a oração. São coisas que precisam existir e existir abundantemente no seio da comunidade cristã, sob pena de não ser uma comunidade autenticamente cristã. São Lucas, ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, por 3 vezes se refere a esses fatos. E a insistência de São Lucas em fazer referência a esses fatos, por si só, já é uma demonstração muito clara da importância que tinham aqueles fatos para a comunidade cristã. E não só para aquela comunidade cristã, porque quando Lucas resolve escrever os Atos dos Apóstolos, ele não pensa só na sua comunidade, ele pensa na posteridade. Ele pensa em todos aqueles que viriam mais na frente e que iriam precisar de conhecer esses fatos. Então, de certo modo, Lucas conservou para nós esses fatos tão importantes que nós não podemos deixar para trás. Especialmente neste tempo em que nós nos reunimos para a celebração da festa de Corpus Christi, uma festa inteiramente dedicada à Eucaristia, que é o vértice, o cume, a fonte de toda a vida da igreja. A igreja não se cansa de dizer que a Eucaristia é de fato a fonte e o cume de toda a ação da igreja. Tudo na igreja vem da Eucaristia e para a Eucaristia se encaminha. Porque a Eucaristia é a alma da igreja. E nestes dias nós paramos para meditar sobre esse grande mistério, o mistério do corpo e do sangue de Jesus, que nos é dado como alimento, que é partilhado no altar como alimento que nos sustenta na nossa caminhada cristã. A igreja nos dá a oportunidade nestes dias de festa para fazermos uma reflexão mais aprofundada e meditar com a seriedade devida sobre a importância deste sacramento, deste tão grande mistério. E nesse ano dedicado à Virgem Maria, por conta da celebração dos 300 anos da
aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós colocamos dentro desta festa a figura da Virgem Maria, que é sempre uma figura que muito nos fala de Jesus. Maria está sempre apontando para Jesus. O tema proposto para o dia de hoje é retirado de uma das cartas do Papa São João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, onde ele se reporta à Virgem Maria como uma mulher eucarística. Uma mulher eucarística. E naquela mesma carta, São João Paulo II trata de outros aspectos importantes que incluem a figura de Maria nesta relação tão viva e tão fecunda com Jesus. Noutra ocasião, São João Paulo II também nos convidava a contemplar Jesus com os olhos de Maria. Contemplar Jesus com o olhar de Maria. Nos servirmos do olhar de Maria para contemplar Jesus. Nós podemos imaginar piedosamente como Maria olhava para Jesus. E quando Maria olhava para Jesus, o que ela via, o que ela sentia, o que tocava o seu coração. Desde o primeiro momento do seu nascimento, até quando ela recolheu o corpo de Jesus na cruz. São Lucas, quando narra o nascimento de Jesus, e nos diz que de fato Jesus nasceu lá na estrebaria, porque não havia lugar para ele na hospedaria, nos diz que Maria o envolveu em panos. O cuidado de Maria. Maria sabia da viagem que tinha pela frente, até Belém, e sabia que, muito provavelmente, no fim desta viagem, chegaria a hora do parto, a hora do nascimento. Por isso ela cuidou de se preparar. E certamente ela preparou aqueles panos que levou consigo e com os quais, depois do nascimento, veio a enrolar o corpo do recém-nascido. Certamente ela preparou aqueles panos com tanto carinho, com tanto amor, com tanta atenção. E qual deve ter sido o olhar tão carinhoso de Maria para aquele menino envolvido naqueles panos por ela preparados? Como terá sido o olhar de Maria para aquele recém-nascido, que ela sabia muito bem que era o Filho de Deus, que veio para nos trazer a salvação. São João Paulo II, nessa mesma carta, Ecclesia de Eucaristia, ele nos diz que, repetindo São Cirilo de Alexandria, que aquele amém que nós dizemos ao receber a comunhão, o corpo de Cristo, amém, aquele amém tem uma ligação muito forte com o sim de Maria. O sim dado por Maria quando decidiu acolher no seu ventre o Filho de Deus. Aquele sim, aquele amém que nós damos quando recebemos a Eucaristia é também o nosso consentimento em receber Jesus no nosso coração. É o nosso assentimento de fé. Dizer que acreditamos que ali, naquele pão, está de fato o corpo de Cristo, que nos é dado para a nossa salvação. Há uma ligação muito profunda entre o fiat, o faça-se em mim segundo a tua palavra, de Maria, e o amém que nós pronunciamos, quando recebemos a Eucaristia. Por isso nós devemos nos aproximar com tanta piedade, com tanto amor deste sacramento. Quando paramos para meditar sobre o mistério da Eucaristia, nós nos vemos diante de uma imensidão enorme, tão grande,
que certamente não podemos abarcar com os nossos horizontes tão limitados. E por isso nós nos dobramos de joelhos em humilde adoração, reconhecendo que ali está o Filho de Deus, que continua se entregando a cada um de nós para a nossa salvação. A Eucaristia, ela tem em si muitas dimensões. E certamente, como o próprio nome já diz, ela é ação de graças. A Eucaristia é ação de graças. É isso que significa a palavra Eucaristia em grego. Ação de graças. Bendizer a Deus. E de fato, quando Jesus tomou o pão, as primeiras palavras de Jesus foram palavras de ação de graças. Tomou o pão, deu graças. Maria também, na sua visita que fez a Isabel, levando já no seu ventre o menino Jesus, como um sacrário vivo, ela conduzia no seu ventre o próprio Filho de Deus. Ao receber a saudação de Isabel, que admirada se via indigna de receber em sua casa aquela em quem o Senhor fez sua morada, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria explode numa grande ação de graças. A minha alma engrandece, louva o Senhor. É certamente uma dimensão que está muito ligada à Eucaristia, à ação de graças. Dar graças a Deus por todos os dons recebidos, por todas as maravilhas que Ele realiza na nossa história. E nesse sentido a Eucaristia nos ajuda a fazer memória agradecida da presença de Deus na nossa vida. Uma memória, porque a Eucaristia é também memória. Memória de todos os gestos, de todos os sinais, de todos os modos através dos quais Deus tem se feito presente no nosso meio, nos salvando. Mas também contemplando as palavras da consagração, que são aquelas palavras que estão diretamente ligadas ao mistério da Eucaristia, nós vemos que depois de tomar o pão, depois de dar graças, Jesus parte o pão e o distribui. Na Santa Missa nós contemplamos esses momentos todos, porque a Santa Missa ela revive e medita cada um desses momentos. Quando é que nós tomamos o pão na Eucaristia? Na hora do ofertório. No ofertório, geralmente as coroinhas, mas podia ser como antigamente, na procissão, a comunidade traz o pão, traz o vinho. É quando se toma o pão. É quando se acolhe o pão, que é fruto da terra e fruto também do trabalho humano. Se dá graças durante toda a oração eucarística. Todo aquele momento em que nós de pé rezamos esta oração tão bonita, a oração eucarística. E distribuímos o pão na hora da comunhão. A Eucaristia, portanto, na Santa Missa, é um reviver daqueles mesmos gestos de Jesus na última ceia. Mas é preciso que também fixemos nossa atenção nas palavras da consagração. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Na Eucaristia, Jesus se entrega. Tomai e comei, é um entregar-se. Entregar-se sem limites. Entregar a própria vida, o próprio ser, aquilo que Ele é. Ele nos dá. E quando nós comungamos, de algum modo, a Eucaristia vai nos transformando
em outro Cristo. A Eucaristia que nós comungamos, ela nos cristifica, ela nos assemelha a Cristo e deve trabalhar dentro de nós para nos fazer cada vez mais próximos dele, cada vez mais parecidos com ele. E isso nos leva necessariamente a encarnar na nossa vida aquelas palavras de Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue. Isto é, fazer da nossa vida uma entrega, uma doação pela causa do reino, pela construção de um mundo melhor, pela construção de uma família mais santa, de uma igreja mais viva e mais comprometida com o Evangelho. Todo cristão deve assumir a dinâmica da Eucaristia, esta força extraordinária da Eucaristia, assumindo, encarnando na própria vida estas palavras de Jesus e fazendo com que sua vida se transforme de fato em doação, em entrega, como fez Jesus e certamente como fez a Virgem Maria, que foi capaz de se doar por inteiro. Aquele sim que ela deu, faça-se em mim segundo a tua palavra, foi atualizado dia após dia. Certamente quando não teve lugar para eles na hospedaria e ela teve que se dirigir para um curral para ali dar a luz ao seu filho, ela renovou aquele sim, mesmo com o coração dolorido por não poder dar ao seu próprio filho um nascimento no lugar digno. Ela renovou o seu sim. Como renovou o seu sim ouvindo as palavras duras de Simeão: esse menino será um sinal de queda e de soerguimento para muitos, e uma espada de dor vai transpassar o teu coração. E foi assim na vida de Jesus inteira, que ela acompanhou e acompanhou de muito perto. Foi fazendo da sua vida uma Eucaristia, um doar-se, um entregar-se por inteiro, sem reservas, a um projeto maior, que dizia respeito à salvação de todos nós, a salvação da humanidade inteira, a salvação da criação inteira, como nos ensina o apóstolo Paulo. Enfim, meditando nesses dias de festa, sobre este tão grande sacramento, procuremos descobrir cada vez mais a vivacidade deste sacramento, a força da Eucaristia, a beleza da Eucaristia, para que ela não seja para nós só uma hóstia consagrada que nós comungamos, e comungamos muitas vezes sem saber o seu real valor, o seu real sentido, mas procurarmos descobrir todo o sentido que está presente naquela hóstia que nós recebemos, a história de doação e de entrega de Jesus, que continua nos dias de hoje, se fazendo presente no altar e nos dizendo a cada um de nós: tomai e comei, isto é meu corpo. Com o desejo profundo de que nós aprendamos a nos fazer com ele doação, entrega, para a construção de um mundo melhor.